Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando recebemos a palavra, Deus nos fala. Liturgia de 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira da quinta semana do tempo comum. É a liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. A cor dos paramentos litúrgicos nesta celebração é verde. No rito, a Igreja nos informa que vige o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos do 1 ao 7 e do 9 ao 13. Naqueles dias, Salomão convocou para junto de si em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não deram ou não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a sua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo 132, versículos do 6º ao 10º, refrão 8º A. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Repitamos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés, o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós, com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo,
não afasteis do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Repitamos: subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Agora temos a aclamação do Evangelho com um pequeno trecho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Vamos a essa aclamação? Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova ao reino, anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Todos eram curados, Marcos 6, versículos de 53 a 56. As multidões que acompanhavam Jesus pelas estradas da Palestina romana oferecem um panorama lamentável. Paralíticos e leprosos, cegos e surdos, pessoas desequilibradas e possessas. Nada muito diferente do nosso tempo, com outra multidão de depressivos, dependentes de tranquilizantes, gente estressada que mal consegue dormir à custa de soníferos. E a longa fila dos postos de saúde, a autêntica procissão da miséria humana. Uma rápida varredura na TV revela outra legião de doentes. Na televisão vemos o exibicionismo, competição, exposição do sexo, louvor à violência, uma feira de vaidades. E por trás das gargalhadas, a mais profunda angústia humana. Existe cura para a sociedade doente? Eis o que ensina Macário o Grande. Diz ele: se nos parece difícil, até impossível, converter-nos dos inumeráveis pecados cujo hábito nós contraímos, lembremos e levemos em conta como o Senhor, em sua bondade, quando ela vivia aqui embaixo, devolveu a vista aos cegos, restabeleceu os paralíticos, curou todas as enfermidades, ressuscitou mortos já quase decompostos e desfeitos na terra, fez ouvir surdos, expulsou de um homem uma legião de demônios e devolveu ao bom senso um outro que mergulhara em terrível demência. Quanto mais, comenta Macário, o Senhor não iria converter uma alma que se volta para Ele, que implora a sua misericórdia, que pede sua ajuda. Ele a conduzirá para a alegria da impassibilidade, para o restabelecimento de todas as virtudes e a renovação do espírito. Ele lhe dará a saúde, a visão espiritual, a paz dos pensamentos. Ele a libertará da cegueira, da surdez, da morte, da falta de fé, da ignorância e da ausência de temor, conduzindo-a
para a sabedoria das virtudes e a pureza do coração. Aquele que criou o corpo, comenta o autor, também fez a alma. E do mesmo modo que durante a sua estada na terra, em sua terra na bondade, ele concedia liberalmente, como bom e único médico, tudo o que desejavam aqueles que vinham a ele, pedindo-lhe socorro e a cura, assim também o Senhor age igualmente no campo espiritual. Se o Senhor experimentou tal compaixão pelos corpos corruptíveis e mortais, se ele concedeu a cada um de bom grado e com suave bondade aquilo que lhe pediam, quanto mais ele concederá prontamente e com pressa a libertação e a cura da alma imortal, incorruptível e inalterável, que a ignorância, a incredulidade perniciosa, a ausência de temor e as outras más paixões tornaram enferma. Se ela se aproxima dele, suplica sua ajuda, lança o olhar sobre sua misericórdia, deseja receber dele a graça do Espírito em vista de sua redenção e salvação, da libertação de toda malícia e de toda paixão. O mundo tem jeito. Jesus permanece à nossa disposição para curar e libertar. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor cura os corações atribulados. Salmo 147, versículo 3. Agora vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade entrando nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, e temos também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. São Ricardo é o santo do dia 7 de fevereiro. Ele é o padroeiro da família. Localização: Inglaterra. No século V, a rainha da Inglaterra meridional era Sexburga, que mais tarde se tornou abadesa e uma santa da Igreja Católica. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. O filho do meio, Ricardo, se tornou provisoriamente o rei da Inglaterra por causa da morte prematura do irmão mais velho. Neste cargo reinou alguns anos. Quando o sobrinho alcançou a idade de assumir o trono, Ricardo deixou o palácio e foi morar num mosteiro, junto com 2 filhos, ainda adolescentes. No ano de 720, ele e os filhos empreenderam uma romaria até a cidade eterna, Roma. Atravessaram toda a França, mas quando chegaram à cidade de Lucca, a viagem teve que ser interrompida porque Ricardo ficou doente e acabou falecendo. Os milagres foram acontecendo em seu túmulo e o local se tornou uma rota de devoção para os cristãos que o chamavam de Rei Santo. Reflexão: a dedicação de alguns homens pela construção de uma sociedade mais fraterna gerou vidas santas na igreja. Ricardo é exemplo de um homem nobre que abdicou de suas regalias para servir a Deus e aos mais humildes. Que ele nos inspire ao serviço dos excluídos. Oração: Deus, misericórdia, derramai sobre nós a graça santificante que nos permite contemplar sua face e concedei-nos pelos méritos de São Ricardo o ânimo para evangelizar os mais sofredores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Ricardo, rogai por nós. Shalom Adonai. Shalom Adonai significa, em português, origem do hebraico, a paz de Deus. Que ele nos dê a sua paz. Temos outro termo hebraico. El Shaddai. El Shaddai. Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você pede. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo e somos todos irmãos cristãos.
significado é: vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Será o fim da história, a parousia, o juízo final. Jesus vai julgar vivos e mortos. Quem estiver morto vai ressuscitar para o julgamento. Tudo será mostrado às claras. Nossos pecados serão descortinados e Jesus fará o julgamento. Eu quero ir para o céu, viver como anjo para todo sempre. E você? Quer também? Então arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. Senhor, perdão pelos meus pecados do pensamento, da omissão, dos meus atos. Senhor, perdão pelos pecados que eu pratico a cada átimo de segundo. E assim, na volta de Jesus, iremos para a felicidade em plenitude. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz. Reconcilie-se com Deus.